Nós estamos lendo aqui capítulo 8 de Hebreus. Eu li com vocês o verso 10, verso 11, e agora nós vamos ler o verso 12, tá? Capítulo 8, verso 12. Pois para as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, ou kainós, a palavra nova aqui é kainós, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se tornou antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Olha que interessante. Parece que tem uma lei aqui que ela vai ficar ineficaz, ela não vai ficar mais, ela não vai mais ter o seu valor lá na frente. Por isso que os nossos irmãos pentecostais, os nossos irmãos de outra denominação cristã, pegando esses versos, eles começam então a dizer que a lei antiga, eles falam até claramente para nós, vocês vivem ainda na antiga aliança. Nós vivemos na nova aliança. E na nova aliança não precisa mais guardar a lei de Deus. Na nova aliança não precisa mais, porque agora nós vivemos pela graça. É isso que eles pregam, é isso que eles falam. E eles morrem por isso, viu, queridos? Eles falam e falam veementemente isso. Só que eles esquecem de um detalhe. Vou voltar um pouquinho com vocês na carta de Gálatas. Olha aí na carta de Paulo aos Gálatas. Olha só que interessante. Gálatas, quando Paulo vai falar da maldição da lei, ele fala uma coisa muito importante aqui embaixo também. Aqui no capítulo 3, ele fala assim, olha só. Capítulo 3, verso 19. Olha só o que ele diz aqui. Diz assim, qual, pois, a razão de ser da lei? Ela foi adicionada. Olha só que interessante agora. Ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Quem que é o descendente? Jesus, a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Observe que lá no Antigo Testamento, Moisés é o mediador da antiga aliança. Jesus Cristo, no Novo Testamento, ele é mediador da nova aliança. Por isso que quando Jesus está ali, está na Santa Ceia, ali no capítulo 13 do livro de João, ele fala claramente ali que é o sangue da nova aliança, do novo conceito, no qual ele é o mediador. Jesus Cristo é o mediador. Então, o que ele está falando para mim e para você? Eu sou muito mais perfeito do que Moisés. Moisés, ele era o meu servo. E como meu servo, Moisés apenas falava aquilo que era da minha vontade. Então, agora, presta bem atenção agora, onde nós vamos agora caminhar um pouquinho. Então, a lei no Sinai, ela foi adicionada, ela foi promulgada ali, ela foi adicionada, porque ela já existia antes do Sinai. A lei de Deus, a lei, a Torá, os ensinamentos de Deus, já existia antes. Como que nós sabemos que já existia antes? Volta comigo lá para o livro de Gênesis, por favor. Vai lá comigo para o livro de Gênesis. Vamos entender aqui como que o nosso querido Abraão guardou a lei de Deus. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso? Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 26, olha só que interessante. Antes do Sinai, olha só quem é que guardava já a lei de Deus. Presta bem atenção. Verso 4, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhes darei todas as terras, todas essas terras. Na tua descendência serão abençoados todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Observe,
como que Abraão guardou a lei de Deus se ela não existia numa tábua? No coração de Abraão, Deus já tinha escrito a lei dentro da tábua do seu coração. Então, o que Paulo está dizendo lá na frente, na carta aos Hebreus, que nós consideramos que foi Paulo que escreveu, muitos vão dizer que não foi. O que ele está falando lá? Que na nova aliança Deus vai escrever a lei na tábua do seu coração? Ele está dizendo para mim claramente que já antes do Sinai, as pessoas que guardavam os mandamentos de Deus, tanto Adão, quanto Enoque, quanto Matusalém, Noé, todos esses, Abraão, todos esses guardaram a lei de Deus como? Ela já existia aqui, ó, na consciência deles já estava claro quem era o Deus Todo-Poderoso. Eles já sabiam claramente quem era ele. Por quê? Porque Deus já tinha implantado na tábua do seu coração. Agora, quando Deus tira um povo do Egito, ele muda por quê? Porque ele precisava agora ensinar um povo que ficou 400 anos no cativeiro lá do Egito. E como que ele vai ensinar um povo que ficou 400 anos no cativeiro do Egito? Ele vai ensinar dando para eles uma tábua de pedra. Bom, esse não é o foco. O nosso foco agora é entender por que a promessa, como que essa promessa da nova aliança ela está estabelecida no Antigo Testamento. Como? Agora, o verso principal, e deste verso eu vou fazer a pergunta para vocês ganharem a Bíblia, tá bom? Então, presta bem atenção neste verso. Jeremias, capítulo 31, versículo 31 e 32. Nós vamos ler. Jeremias ele vai explicar o problema com a antiga aliança. Qual era o problema da antiga aliança? Por que ela perdeu o seu brilho? Por que ela perdeu essa força toda? Então, essa é uma pergunta capciosa, tá? Jeremias 31, 32. Vamos ler o 31, tá? Jeremias 31, 31. E vamos ler o verso 32. Aqui, nesses versos, nós vamos entender aqui o estudo de hoje, tá? Diz assim, anota, por favor, anota. Sabe por que eu estou pedindo para você anotar? Porque isso é um problema teológico muito grande que a gente enfrenta quando você vai dar estudo bíblico para uma pessoa que é de uma outra denominação cristã. Você não entende o porquê que eles não guardam o sábado, você não entende porque eles não fazem certas coisas, você não entende porque eles não querem guardar a lei de Deus. Mas por que você não quer guardar se está escrito na Bíblia? Por quê? Porque eles entenderam que a antiga aliança perdeu o seu valor, porque na nova aliança é como se Deus tivesse anulado a antiga aliança. Agora você vai entender que Deus não anula a antiga aliança. Ao contrário, ele vai mostrar para nós aqui quais são os paralelos de uma e da outra e como que as duas são tão parecidas. Como que as duas alianças são tão parecidas assim. Tá? Então vamos entender aqui. Jeremias 31, 31 diz assim: Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Por que Jeremias faz questão de falar que é uma nova? Ele é o único do Antigo Testamento que vai falar que essa é uma nova. Ele é o único, tá? Uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. O que ele está falando? Com as 12 tribos. Não, Deus não vai abandonar as 12 tribos. Aí ele diz assim, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. A palavra desposado aqui é casado com eles. Eu casei com eles e, mesmo assim, o que eles fizeram? Eles não foram fiéis, foram prostitutos. É essa a expressão. Por isso que no livro de Oséias, Deus pede para Oséias casar com uma mulher prostituta. Porque Oséias é um profeta que está vivendo na prática
o que Israel fez com Deus. E ele está vendo isso com uma mulher adúltera, tá? Então, Jeremias, ele explica que o problema com a antiga aliança não estava com alguma mudança, ou não se referia a alguma mudança no próprio Deus, ou com a sua lei moral, mas sim, o problema estava no povo de Deus. O problema estava no povo. Por que estava no povo? Porque o povo, eles foram infiéis. Observe o que ele diz aqui, olha só. Porquanto eles anularam a aliança. Então, o problema não estava na aliança. O problema estava no povo. Era o povo que anulou. Não foi Deus que anulou. Não foi, o problema não foi com ele, tá? Então, para que isso fique bem mais claro, o problema não está na aliança do Antigo Testamento, mas sim no relacionamento do povo da aliança com o Deus da aliança. Ou seja, qual foi o maior objetivo de Deus em dar aliança para o povo, em estar com o povo? Era se relacionar com o povo. Tá? Volta comigo para o livro de Gênesis. Observe um detalhe lá no livro de Gênesis. Vai lá comigo. Gênesis, capítulo 3. Presta atenção no que eu vou mostrar para vocês, tá? Gênesis, capítulo 3. Depois a gente vai voltar aqui. Tá? Gênesis, capítulo 3. Depois do pecado do casal. Olha só a expressão que acontece aqui. Essa expressão ela é fantástica, mas dá para nós aqui uma ideia como que Deus ele tinha por costume de se relacionar com o casal. Olha só, versículo 8. Presta bem atenção no verso 8. E agora você vai ficar mais assim, tá? Com a mente mais ativa ainda. Quando ouviram, quem ouve? Adão e Eva ouve o quê? A voz do Senhor Deus, que andava no jardim. Em qual momento que Deus anda no jardim? Pode abrir o seu microfone e falar. Virada do dia, no início da noite. Qual é o momento da virada do dia? Pôr do sol. Pôr do sol. No romper da manhã. Na viração do dia, quando que é a viração do dia? A hora do pôr do sol. Na hora que o sol está se pondo, quem é que aparecia no jardim do Éden? Deus. Então, olha bem para mim. Adão e Eva, é bem provável que Adão e Eva, antes do pecado, nunca andaram em trevas, viu, queridos? Nunca viram a escuridão. Porque quando o sol saía, quem é que entrava lá? Quem é que aparecia lá? Deus. E aonde ele aparece, o que acontece com as trevas? Ela ia embora. A luz, né? Então, o que acontece? É bem provável que Adão e Eva nunca tenham visto a escuridão antes do pecado, queridos. Eles só foram ver a escuridão após o pecado. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Volta lá no livro de Jeremias de novo. Volta lá. Esse negócio hoje vai dar muito pano para manga. Olha que interessante. Eu falo assim porque é muito interessante estudar a palavra de Deus. Olha só o versículo 35 aí na sua Bíblia. 31, Jeremias 31, 35. Olha aí na sua Bíblia. Por que eu fui lá e estou voltando aqui? Assim diz o Senhor Deus. Que dá o quê? O que está escrito na sua Bíblia? Que dá o sol para a luz do dia. E as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz branir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. O que ele está falando aqui? Ele está falando das 4 estações. Primavera, verão, outono, inverno. Quem é que regula primavera, verão, outono, inverno? São os astros. Que astros são esses? Lua, estrelas e sol. Esses astros são governantes do tempo para Deus. São eles que governam o tempo. Tá? Eles que governam o tempo. Então, a Bíblia está dizendo aqui para mim que enquanto existir sol, luas, estrelas, olha o verso 36 aí da sua Bíblia. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Ou seja, quando esses astros desaparecerem do firmamento,
desaparecerem do céu, eu não tenho mais uma aliança com os habitantes da terra. Não terei mais uma aliança com os habitantes da terra. Sabe por quê? Porque acabou. Não tem mais oportunidade para ninguém. Quando isso tudo vai acontecer? Na volta de Jesus. Na volta de Jesus, o céu se enrola como um pergaminho. O que ele está dizendo? Eu estou tirando os marcadores de tempo, porque o verdadeiro regulador do tempo, que é o próprio Deus, chegou e não precisa mais dos astros no céu. Isso é fantástico, queridos. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, agora, vamos estudar um pouquinho mais e vamos entender algo um pouquinho melhor, tá bom? Um pouquinho melhor para a gente entender essa questão toda. Vamos agora para o livro. Estou fechando aqui alguns microfones aqui, que está surgindo aqui alguns barulhos aí de televisão ligada em algum lugar. Estou fechando aqui. Vamos entender um pouquinho melhor. O que a Bíblia vai dizer para mim e para você? O povo de Israel nunca foi um povo fiel a Deus. Nunca foi. E a Bíblia vai dizer que eles eram incircuncisos de coração. Apesar de terem a pele do prepúsculo, ou do pênis ali, circuncidado, o coração, na verdade, nunca foi circuncidado. Apesar deles serem de nascença israelita, eles nunca foram, na verdade, porque o Deus sempre queria que circuncidar não o órgão genital deles, não o corpo deles, mas Deus queria fazer o quê? Deus queria circuncidar o coração deles. Vai para Levítico, por favor, vai lá comigo. Levítico, capítulo 26, verso 41. Vamos ler 3 passagens aqui primordiais para esse assunto. Levítico, capítulo 26, e vamos entender aqui algo primordial. Aqui. Levítico 26, e vamos entender aqui qual era o objetivo de Deus. Levítico 26. Aliás, o que Deus fala do coração deles? Levítico 26, a partir do versículo 41, tá? 26, 41. Observe o que diz a Bíblia aqui, quase no último capítulo, versículo 41, diz assim: pelo que também fui contrário a eles, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade. Ou seja, vai entrar na terra prometida, o seu coração precisa ser circuncidado. Eu preciso estar morando no coração de vocês. Não basta eu dar a terra para vocês se vocês não me levam dentro do seu coração. Não basta eu deixar você se entregar para mim, não basta você querer os benefícios da minha bênção se eu não estiver dentro do seu coração. É como se ele estivesse falando assim, ó, não basta você falar que você me ama se eu não moro no seu coração. Não basta você falar para mim que você me quer só da boca para fora. Eu preciso estar morando no seu coração, porque somente nele eu faço total diferença. Capítulo 10 do livro de Deuteronômio. Vai lá comigo. Capítulo 10 do livro de Deuteronômio. Tá? Eu vou fazer esse estudo com vocês hoje para a gente fechar esse assunto. Tá? 10, versículo 16. Diz assim: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Ou seja, vocês precisam circuncidar o coração. Vocês precisam entregar o coração para mim. Estão prestes a entrar e vocês ainda estão duros. Parece que ele está falando para nós hoje, nos nossos dias, né? Estamos prestes a ver Jesus voltar, estamos vendo tanta calamidade e nós estamos ainda com o coração gelado, coração duro, que nem pedra. Tá? Então, é como se ele estivesse falando para nós hoje. Jeremias, capítulo 4, verso 4. Vamos lá, Jeremias 4, verso 4, por favor. Jeremias, capítulo 4, verso 4. Jeremias, capítulo 4, aqui no versículo 4, Jeremias também vai falar algo sobre o coração. Olha que interessante, 4:4, diz assim: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homem de Judá, moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Ou seja, estão prestes a entrar no exílio, estão prestes a ir para o cativeiro, mas ainda tinham coração
duro. Ainda estava com o coração duro. Agora vamos ver algo mais evidente. Então, fica evidente que o maior desejo de Deus era renovar o coração e a mente do seu povo. O coração e a mente deles precisavam ser transformados. E não Deus e sua lei. Não era Deus que tinha que mudar. Não era a lei de Deus que tinha que mudar. O que tinha que mudar era o coração deles. Então, o problema nunca foi na aliança. O problema sempre foi com quem? Com o povo. O problema sempre foi com o povo. Então, queridos, há uma nova aliança cuja eficácia ela só se tornaria perfeita. Aliás, a eficácia dessa nova aliança ela vai ser eficaz. Por quê? Porque ela é uma aliança eterna. Jeremias 50, verso 20. Vai lá comigo. Jeremias 50, verso 20, por favor. Jeremias, capítulo 50, versículo 20. Olha aí na sua Bíblia. É um estudo bem maçante, mas se você não souber, não entender a respeito desse assunto, que ele é um assunto que dá muito pano para manga com os nossos irmãos pentecostais. Capítulo 50, verso 20, do livro de Jeremias. Observe aí. O que ele vai falar da lei? Ele vai falar que a lei ela é eterna. 50, verso 20. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel, e já não haverá os seus pecados de Judá, mas não os acharão, porque perdoarei a quem? Aos remanescentes que eu deixar. Então, como é que a aliança ia ser eficaz? Não no povo em si, mas no remanescente. Então, Deus sempre está procurando no meio do povo o remanescente, aquele em quem ele escreveu na tábua do seu coração. Ezequiel, capítulo 16, verso 20, queridos. Ezequiel 16, 20. Olha o que diz a Bíblia aí. Ezequiel 16, 20, por favor. Diz assim, demais, olha só o que ele diz aqui, Ezequiel 16, 20. Demais, tomastes os teus filhos e as tuas filhas, que me gerastes, o sacrifício e os sacrificastes a elas, para serem consumidos. Acaso é pequena a sua prostituição? Ou seja, o que o povo de Israel estava fazendo tanto? Estavam até sacrificando os próprios filhos deles, queridos. Era tanta maldade, que precisava ter uma renovação aonde? No coração deles. O problema maior estava no coração deles. Então, Jeremias e Ezequiel são os precursores que vão dizer o que Deus realmente gostaria de fazer no seu povo. Qual é o maior objetivo de Deus? Qual é o maior objetivo de Deus? O maior objetivo de Deus, Jeremias vai dizer no capítulo 17, verso 9, que é Deus curar o coração humano. É curar o coração humano. Como que ele pode curar esse coração humano? Ele fazendo uma renovação. Então, vamos agora entender uma coisa. A pergunta que devemos fazer é o seguinte: qual é o conteúdo desta nova aliança? Quais são os itens que caracterizam a continuação dessa nova aliança? Essas são as perguntas que nós vamos responder agora. As perguntas qual é o conteúdo da nova aliança? Quais são os itens que caracterizam a continuação desta nova aliança? O mesmo Deus, primeiro, anota aí, pode anotar aí. Quem é o Deus? O mesmo Deus que já havia entrado em aliança, agora ele entra em aliança com quem? Com os da nova aliança. Então, o mesmo Deus que fez aliança com os da antiga aliança, ele agora faz uma aliança com os novos, com o da nova aliança. Capítulo 31, vai lá comigo, por favor. Livro de Jeremias, capítulo 31, nós vamos ler isso no versículo 31 e 32. Nós já lemos 31 e 33. 31 e 33. Olha só o que ele diz aqui. Eu quero mostrar um paralelo para vocês, só para vocês entenderem aqui, tá? Capítulo 31, verso 31. Capítulo 31, 31 e 33. Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel. Quem é o Deus que faz? É o mesmo Deus que fez a antiga, é o mesmo Deus que faz a nova. Tá? Então, vamos lá agora a segunda pergunta. É a mesma lei? Será que mudou a lei?
Versículo 33, aí, olha. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ou seja, a lei, a Torá é a mesma, não muda nada. Então, a mesma Torá que está na antiga aliança é a mesma Torá que está na nova aliança. Então, não muda. Agora, e a comunhão? É a mesma comunhão divina. Eu serei o seu Deus. É a mesma coisa que vai acontecer na nova? Olha aí o capítulo 31, no versículo 33. Ele diz assim, olha só. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daquele dia. Eu serei, olha só, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, na nova aliança, eu continuarei sendo o seu Deus e vocês continuarão sendo o meu povo. Ou seja, o mesmo Deus que falou para Israel assim, olha só, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, eu serei também o seu Deus que vai tirar vocês do Egito do pecado. Travou? Então, é o mesmo paralelo, é o mesmo paralelo. Para mim, travou também. Está travado aí, gente? Oi? Está travado. Pronto, agora vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto. Volta no último. Volta no último. A internet ficou um pouquinho instável aqui, apareceu aqui na tela. Sua internet, sua conexão está instável. Mas deixa eu explicar para vocês. A mesma comunhão de Deus da antiga aliança com a nova aliança seria a mesma. A mesma descendência de Abraão também será que seria a mesma? Olha que interessante. Será que seria a mesma também? Olha só. O versículo aqui vai deixar bem claro. No versículo 32, aliás, no versículo 34, ele vai dizer assim, não ensinará jamais um ao seu irmão, porque conhece o Senhor, porque todos o conhecerão, até o menor, até o maior, diz o Senhor. Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. E agora, olha só o que ele fala aqui. É muito interessante, versículo 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Quando ele fala pais aqui, ele está dizendo assim, os mesmos, olha só, eu vou dizer para vocês, a mesma descendência de Abraão, com quem Deus fez a aliança lá no passado, é a mesma descendência com quem ele vai fazer a aliança no Novo Testamento. Por que no Novo Testamento? Porque quando você vai lá para o Novo Testamento, um cidadão chamado João Batista diz assim, Deus pode suscitar destas pedras filhos de Abraão. Ou seja, Deus não está procurando aquele que tem puro sangue, Deus está procurando aquele que tem obras como as obras de Abraão. E quando você pratica as mesmas obras de Abraão, você é incluso na nova aliança, que tem o mesmo formato da antiga aliança. Agora, o mesmo perdão de pecados, será que aconteceria? No versículo 34 diz que é o mesmo Deus que perdoou os pecados do povo de Israel, é o mesmo Deus que vai perdoar os pecados na nova aliança. Então, a nova aliança com a antiga aliança, as duas têm paralelos parecidos, bem iguais, bem idênticos, tá? Bem idênticos. Então, dentro de tudo isso que eu acabei de falar para vocês, vocês perceberam que os elementos da nova aliança e da antiga aliança são os mesmos? São idênticos. Então, o que vai acontecer agora? Estes 5 elementos que nós acabamos de ver caracterizam que o princípio na nova aliança continua sendo o mesmo. E Moisés disse várias vezes, e ele insistia com Israel que eles obedecessem a lei de que forma? Olha lá no livro de Deuteronômio agora, que eu quero mostrar um detalhe para vocês, no capítulo 6, verso 6, por favor. Qual era o formato? Qual era a ideia que Moisés passava para o povo? Como que eles deveriam guardar a lei? A lei que eu falo aqui é a Torá, a palavra, tá bom? Não estou falando de 10 mandamentos, tá? Capítulo 6, versos 6 e 6. Vou ler só esse verso, mas depois, se vocês quiserem ler outros, eu vou dar a passagem para vocês. Capítulo 6, verso 5, tá? 5, diz assim.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno, elas devem estar aonde? Dentro do Coração. Vai comigo agora lá para o livro de João. Vira toda a sua Bíblia, olha só. Estou fazendo o que com a minha aqui, olha. Estou virando tudo. Capítulo 14, verso 15 da nossa Bíblia. 14, verso 15. Olha aí. Que interessante. Tá? 14, 15. É o verso mais clássico que nós temos da Bíblia. E muitos usam isso aqui de forma errada. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Qual é o princípio da nova aliança também? Amor. Qual é o princípio da antiga aliança? Amor. Ou seja, o que deve impulsionar você para obedecer não deve ser as obras, mas deve ser o amor. Não deve ser a bênção que deve propulsionar você, mas a motivação deve ser partida do amor. E esse amor é um amor para com um Deus que você conhece, um Deus que se relaciona com você, um Deus que esteve com você. Então, observe, para que o povo de Israel, agora eu vou dar até uma chegadinha para cá, para que o povo de Israel pudesse conhecer o Deus de Israel, o que Deus fez? Ele vai até o Monte Sinai, no capítulo 19 do livro de Êxodo. Ele se apresenta como o Deus de Israel. Eu agora não sou só um Deus que você ouviu falar. Você me vê como um Deus que se manifesta. Ele, lá no Monte Sinai, vem trovão, relâmpago, eles percebem quem é Deus. E no capítulo 23 do livro de Êxodo, a partir do versículo 17, 18 ali, eles têm medo. A manifestação de Deus é tão grande que eles ficam apavorados quando eles veem a manifestação de Deus ali. Ou seja, para que eu possa ter o seu amor, eu me revelo a você. Eu não estou pedindo o seu amor sem antes eu me revelar como o Deus do amor para você. Então, entenda agora, é muito importante isso. Para que Jesus venha, então, ser o mediador da nova aliança, o que ele faz? Ele vem ser o Deus conosco, ele se revela para nós, para que eu e você possamos saber quem é esse Deus, para, então, amar para depois obedecer. Ele nunca pede para você obedecer sem antes amar. Sem antes amar. Então, vai ficar muito mais interessante quando eu ler agora com você. A Torá sempre foi divina. A lei de Deus, a palavra do Senhor sempre foi divina. E o centro, e o que deveria impulsionar eles deveria ser sempre o combustível chamado amor. Por isso, Jesus diz algo muito interessante lá no livro de Mateus. Vai lá comigo, Mateus capítulo 7, por favor. Mateus capítulo 7. Jesus vai falar aqui o que realmente deve impulsionar o seu coração. E eu quero que vocês agora prestem atenção nisso que eu vou dizer para vocês, tá? Anota aí, pega o seu lápis, a sua caneta e anota essa palavrinha que vai aparecer aqui. Mateus capítulo 7, verso 21, 22 e 23. Anota aí, tá? Esse estudo ele é um estudo bem complexo e vocês precisam anotar porque vocês precisam depois saber da razão da sua fé. Capítulo 7, verso 21, 22 e 23 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Então ele está falando assim, olha, eu quero que você faça a minha vontade, mas você precisa me conhecer para saber fazer a minha vontade. Entendeu? Quer fazer a minha vontade? Quer fazer... É muito interessante. Agora veio uma outra passagem na minha cabeça. No livro de João, João vai dizer algo muito importante, aqui acho que no capítulo 7. João diz assim, olha só. Capítulo 7, verso 17, segura o livro de Mateus, que nós vamos voltar em Mateus. Capítulo 7, verso 17, diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele quem? De Jesus, porque ele vai subir ao céu. Então ele fala, se você quer fazer a minha vontade, a vontade de Deus, dele, conhecerá a respeito da doutrina
se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Primeiro, então, se eu quero fazer a vontade de Deus, eu tenho que conhecer a doutrina. Que doutrina é essa? É as 28 doutrinas da Igreja Adventista? Não, queridos, não é as 28 doutrinas da Igreja Adventista, não. É a doutrina que Jesus pregou. Qual foi a maior doutrina que Jesus pregou? O amor. Jesus pregou o amor. Jesus amou sem contestar. Jesus amou sem ter nenhuma restrição. Jesus amou tanto, queridos, tanto, que ele morreu por amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Então, ele diz assim no capítulo 7, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. O que é fazer a vontade do meu Pai? É fazer por amor. Então, ele vai dizer agora no verso 22, muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? O que ele está falando para Jesus? Senhor, nós fizemos isso, fizemos aquilo outro, mas não fizemos por amor. Fizemos tudo isso, mas por interesse egoísta por detrás, mas nunca por amor. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu parar um pouquinho aqui. Eu vou parar porque eu preciso dar um tempinho. Porque isso não está só lá no meio secular lá fora, não, viu? Isso, às vezes, está no nosso meio também. Muitos que fazem, mas não fazem por amor. Fazem coisas, mas não amam as pessoas. Fazem para ter cargos, fazem para ter benefícios, mas nunca para amar o seu semelhante. Misericórdia. Às vezes nós falamos de fora, mas estamos vivendo com um problema dentro. Então, o que ele está dizendo para mim e para vocês, queridos? Ele está dizendo assim, olha só, se não for por amor, por favor, nem faça. Nem faça. Se você não ama, por favor, não faça. Porque se você não ama, eu não escrevi na tábua do seu coração a minha lei. A minha vontade não está no seu coração. O que está no seu coração é a sua vontade egoísta. É o seu desejo egoísta de querer poder, de querer, mas nunca amar. Aí no versículo 23 ele diz, então lhes direi abertamente ou explicitamente, nunca vos conheci. Sabe por que eu nunca te conheci? Porque eu não consegui escrever na tábua do seu coração a minha Torá, a minha lei. Então, ele vai dizer, nunca vos conheci, nunca tive relacionamento com você. Você nunca permitiu eu entrar no seu coração. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que é a palavra iniquidade, queridos, no grego? A palavra iniquidade no grego, anota aí, é anomia, que significa transgressão da Torá. Você transgrediu minha Torá, você não ama a minha palavra, você não faz por amor, você nunca me amou, você nunca amou a minha palavra, porque você nunca permitiu que eu escrevesse a minha palavra no seu coração para você não pecar contra mim. Ficou muito claro isso para vocês? É por isso que o salmista vai dizer lá no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Muitas pessoas escrevem a palavra de Deus apenas na língua, mas não escreve na tábua do seu coração. E sabe o que está acontecendo com esses? Capítulo 24, olha aí na sua Bíblia, capítulo 24, verso 12, do livro de Mateus mesmo. Olha aí o que está escrito aí. 24, verso 12, diz assim, 24, 12. E por se multiplicar a anomia, a iniquidade, por se multiplicar a anomia, as pessoas vivendo
sem ter a minha lei gravada no seu coração, sem ter a minha palavra escrita na tábua do seu coração, o amor de quase todos vai desaparecer. Misericórdia, misericórdia. O problema não é desaparecer dos cegos lá fora que não conhecem a palavra. O problema é desaparecer daqueles que dizem que amam a palavra, que dizem que conhecem a palavra, mas nunca permitiu que o Espírito Santo escrevesse a palavra na tábua do seu coração. Então, esta análise que nós acabamos de fazer, queridos, nos mostra que na nova aliança de Deus, não haveria nenhuma alteração, do mesmo jeito que Deus escreveu na tábua do coração de Abraão, ele também quer escrever na tábua do nosso coração. Por isso que o salmista, ele tinha tanta vontade, tanto desejo, que Deus fizesse algo. Vai lá no livro de Salmos 37, vai lá. Já no Antigo Testamento, o remanescente fiel de Deus, ele tinha consciência qual era a sua maior motivação para guardar a Torá. Qual deveria ser a sua maior motivação? Salmo 37, versículo 31. Salmo 37, verso 31. Olha aí na sua Bíblia. Salmo 37, 31 diz assim: no coração tem ele a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. Amém. Salmos 19, verso 8. Olha aí na sua Bíblia. Volta um pouquinho. Eu preciso ler essas passagens para você ver como que eles já tinham em mente isso. Salmo 19, verso 8. O temor do Senhor é límpido. Aliás, desculpa, 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os meus olhos. Ou seja, saindo do coração, saindo da mente, o que acontece com os meus olhos? Ele não vai ver aquilo que não deve. Ele não vai ficar olhando as coisas dos outros. Ele não vai ficar olhando mulher alheia dos outros. Quando ele tem a lei gravada onde? Na tábua do seu coração. Salmo 119, vai lá comigo, por favor. Salmo 119, verso 10. Eu acabei de citar para vocês agora há pouco. Salmo 119, verso 10. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Eu te busquei, eu preciso te buscar de todo o coração e permitir que o Senhor grave dentro do meu coração. Versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Verso 12. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. O desejo do remanescente da antiga aliança era que Deus escrevesse a sua Torá na tábua do seu coração. Versículo 16. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Versículo 97 agora, olha o que ele diz. Quanto amo a tua lei e é a minha meditação, quanto tempo? Todo dia. Por quê? Porque ela está gravada na minha mente, ela está tão gravada na minha mente que eu falo dela o dia inteiro, eu sou um tagarela. Eu falo da palavra, porque a palavra está no meu coração. Salmo 40, olha o que o salmista fala, Davi falando, qual era o seu desejo no Salmo 40? Olha só que interessante. Salmo 40, versículo 8, diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. O remanescente fiel da antiga aliança tinha o maior desejo que a lei estivesse aonde, queridos? Na tábua do seu coração. Então, lá na nova aliança, quando a palavra de Deus vai dizer que na nova aliança ele quer escrever na tábua do coração, o que está acontecendo então, queridos? Deus já tinha o desejo, as pessoas da antiga aliança, do Antigo Testamento, já tinha o desejo que a lei, que a Torá, estivesse gravada no seu coração. O que Jeremias e Ezequiel estão profetizando a respeito da nova aliança é que o que vocês tiveram tanta dificuldade para entender e obedecer, o Espírito agora
vai implantar na sua consciência. Olha só o que estão falando, Ezequiel e Jeremias. Estão dizendo assim, queridos, tudo aquilo que vocês tiveram dificuldades para entender, na nova aliança, o Espírito Santo vai atuar para escrever na tábua do coração do remanescente fiel de Deus. Por isso que Deus trabalha tanto no coração do ser humano. Por isso que Deus faz o ser humano chorar. Por isso que o ser humano chora aos pés de Deus. Porque é o Espírito que está gravando, está escrevendo. Do mesmo jeito, entenda agora, do mesmo jeito que Deus escreveu com o seu dedo na tábua a lei dos 10 mandamentos, hoje o Espírito Santo está escrevendo com o seu dedo na tábua do coração do ser humano. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, querido, isso é maravilhoso. Amém. Agora, a pergunta é, se ele escreveu, se ele está colocando no nosso coração, a pergunta é, estamos tendo mais dificuldade para entender como eles tinham no passado, ou hoje está mais fácil de entender? No passado, eles tiveram dificuldade para entender isso. Será que hoje nós estamos tendo dificuldade, ou hoje está mais claro isso para nós? Essa é uma pergunta muito capciosa. Se lá no passado eles tiveram dificuldade de entender isso, será que hoje nós estamos tendo uma dificuldade igual ou pior do que eles, ou não está ficando mais claro? Quando você vai para o mundo aí, antes existia uma Sodoma e Gomorra. Aliás, só existia uma Sodoma e uma Gomorra, porque as duas eram cidades diferentes. Hoje não existe só uma Sodoma e Gomorra. Hoje existe milhares de Sodoma e Gomorra. Hoje não existe só um faraó do coração duro. Hoje existem milhares de faraós com o coração duro. Vocês estão entendendo? E tem pessoas que só sabem pregar, mas ela não sabe nem praticar na vida dela. E essas é tão dura quanto aqueles lá fora. Israel. Oi. É Irineu. Pode falar, Irineu. Posso falar? Em cima da pergunta que... Eu estou tomando uma água aqui agora, desculpa, tá? Legal. Em cima da própria pergunta que você fez e um comentário que você fez um pouco antes, que as outras etnias elas não saibam de nada, tudo bem. Mas nós, na nossa própria casa, não saber dessas coisas, né? Isso é muito relevante. Agora, veja, eu creio, Israel, dentro da pergunta que você fez, que o nosso povo hoje ele ainda sofre de uma miopia espiritual. Por que uma miopia espiritual, Israel? Porque não existe mais aquela dedicação, e não vou aqui generalizar, né? Mas não existe, estou falando no povo como um todo, não existe mais aquela dedicação pelo estudo da palavra, né? O doar do tempo, né? Para que pudéssemos adquirir o conhecimento, o relacionamento, né, com Deus, com todas essas coisas que hoje Deus proporcionou este tempo para que nós hoje tivéssemos um start de todas essas coisas. Eu fico imaginando, Israel, que se Deus não promovesse esse tempo de agora, essa pandemia, né, já vamos 4 meses aqui praticamente com a nossa classe, quando seria que nós teríamos essa oportunidade de estar ouvindo essas coisas? Talvez muitos de nós morreríamos, né, e não tivemos a oportunidade, né, de estudar aquilo que está escrito dentro da própria palavra, né, mas com uma aplicação abrangente. Então, é como você falou, as outras etnias, elas não têm essa preocupação, pregam de qualquer jeito, falam de qualquer jeito, porque eles não têm uma teologia, eles têm um teólogo. Agora, nós que temos uma teologia,
né? Estudamos a Bíblia como um todo, né? Então, a miopia dentro do nosso movimento da igreja, ela ainda é muito grande. Eu não sei que com o passar do tempo, isso foi aumentando dentro da igreja, né? Aumentando dentro da igreja, e hoje a gente vê aí muitos líderes de igreja, e até pastores mesmo estão saindo da faculdade, e você vê que eles vêm ter uma experiência, né, dentro da igreja, com muitos líderes da igreja, porque eles saem ali, basicamente, né, para o seu aprendizado dentro do campo da igreja. Eu não sei se eu falei alguma besteira, mas esse é o meu entendimento sobre essa pergunta que você colocou aí. Irineu, nós, graças a Deus que nós estamos tendo essa oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Gostei muito da palestra do pastor Abdala na terça-feira. Foi ótima. Mas se eu não aprender a estudar a Bíblia, para deixar Deus falar comigo, você pode ir evangelizar. Desculpa. Tomar uma água. Você pode sair para evangelizar um homossexual, você pode sair para evangelizar uma pessoa que está no cárcere, você pode sair para evangelizar qualquer tipo de pessoas dessas seculares que estão vivendo esses problemas que a sociedade está aplicando hoje aí. Você pode sair, você pode ter programas, projetos para sair, mas não basta você sair, porque você pode estar saindo sem o poder do Espírito Santo na sua vida. Não basta sair para fazer o trabalho, você tem que ter o Espírito Santo habitando na sua vida. Se ele não for com você, não vá. Eu me lembro de um local que eu fui pregar uma vez, que no púlpito estava escrito assim: ô pregador, não estava desse jeito que eu estou falando, tá? Mas estava assim: ô pregador, se Deus não falou com você, não fale a nós, vai embora. Eu falei: o quê? Se Deus não pregou para você, se você não teve um contato com Deus na sua casa, se você não passou tempo com Deus, se você não esteve com Deus, então o que você tem para falar para nós? Nada. Você vai encher, desculpa a palavra, você só vai encher linguiça, você só vai falar asneira, só vai falar caca. E é o que mais tem, gente, é o que mais tem. Pessoas subindo no púlpito das nossas igrejas, cheias de si e não cheias do Espírito. Desculpa, eu estou aqui fazendo um desabafo, mas é verdade. Eu fui assistir um sermão uma vez que o pregador não abriu a Bíblia. Não abriu a Bíblia. Eu fiquei sentado lá, não abriu a Bíblia. Tanto é que teve um momento que eu falei: não é possível, será que não vai abrir a Bíblia? Aí ele falou assim: olha, eu vou citar um verso para vocês. Esse verso está assim, 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 assado. Mas não falou da Bíblia. Falou o tempo inteiro dos programas da igreja. Falou o tempo todo das coisas que tinha que ser feita e tal, mas não falou da Bíblia. Não falou da Bíblia. Não abriu a Bíblia em nenhum momento. Eu falei: as pessoas, tem gente que só vai na igreja que dia? Só no sábado. Porque ela estuda de noite, ela tem que fazer coisas de noite, ela não tem tempo, ela trabalha no domingo à noite, ela só tem tempo para ir na igreja que dia? No sábado. E aí ela vai no sábado e encontra uma pessoa cheia de si, não cheia do Espírito, pregando, usando o púlpito da igreja. Tá? Então, isso tem dado uma dor na minha coluna muito grande, Deus tem falado muito ao meu coração. E o meu maior desejo com vocês, queridos amigos, hoje, não quero aqui, não estou aqui para falar dele, mas vou citar ele. Um amigo aí que está na nossa classe, não vou falar o nome, mas ele sabe. Ele me ligou hoje com um questionamento bíblico. Não foi só um, foi 2 que me ligou. Eu passei com um deles 1h20 falando da Bíblia para ele. Falando da Bíblia para ele. Ele falou assim: mas Israel, mas quanta coisa a gente não sabe sobre a Bíblia. Eu falei: meu amigo, eu não vou citar o nome, né? Mas eu falei para ele: o meu maior desejo com essa classe é fazer com que essa classe
aprenda a estudar a palavra do jeito correto, do jeito... Não precisa a gente ficar falando em hebraico aqui, em grego aqui, em palavras difíceis. Não. Eu espero que eu esteja falando para vocês palavras simples, mas palavras que entrem no ouvido de vocês e não saia para o outro. Entre, faça uma curva e vá direto para o coração de vocês. Porque esse é o meu maior desejo, que vocês aprendam como a estudar a palavra de Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa comprimir o seu coração, possa espremer o seu coração e dizer para você assim, filho, agora sim, você está cheia de mim. E porque você está cheio de mim agora, você agora pode falar de mim para outras pessoas. Porque quando você abrir a boca, você não vai falar de você. Você não vai falar dos outros. Eu me lembro, queridos, que uma vez uma pessoa falou para mim assim, eu tenho uma experiência muito interessante de conversão. E aí uma pessoa falou para mim, por que você não fala para os outros a sua experiência de conversão? Eu falei, olha, no momento certo, o Espírito Santo vai falar no meu coração. E quando ele falar no meu coração, eu vou falar da minha conversão. Mas no momento, eu só tenho palavras para falar de Jesus e não da minha conversão. Eu só quero falar de Jesus, porque a Ele toda a honra e toda a glória. Vocês entenderam agora? Quando Deus escreve na tábua do seu coração a sua experiência, perto da experiência maior que foi Jesus, ela é minimizada. Ela é um nada. Se ele não fizer a obra, você acha que aquilo que ele fez vai fazer alguma coisa? Não, queridos. Então, eu vou parar por aqui, tá? Que já é 9h08. Eu queria passar tudo para vocês, mas eu vou chegar na pergunta, tá? Na pergunta para vocês responderem, porque eu quero dar essa Bíblia. Eu não vou parar hoje sem dar essa Bíblia de presente para vocês. Eu tenho algumas coisas para falar para vocês, só para vocês ficarem mais claros. Eu posso ir mais uns 15 minutinhos? Vocês aguentam mais 15 minutinhos eu aí? Sim ou não? Aguentam? Então tá bom. Tá? Então, vi vários joias aí, tá? Não quero... Ó, eu estou olhando aqui, nós estamos com 24 pessoas. Se começar a diminuir esse negócio aqui, tá? Eu vou entender que vocês não foram fiéis, tá bom? Então, olha lá, eu vou até a pergunta, tá? Eu vou até a pergunta. A Sueli Costa levantou a mão. Cadê a Sueli aí? Pode falar, Sueli. Eu estou aqui, eu levantei a mão porque você pediu para que votasse se aguentava 15 minutos. Ah, tá bom. Tá bom, então. Sei que você queria falar alguma coisa, tá bom, Su? Eu vou até aqui mais 15 minutinhos só. Capítulo 31, verso 32 de Jeremias, aliás, versículo 34 de Jeremias, tem uma palavrinha que eu quero que vocês entendam aí, tá? Só mais uma palavrinha aí, tá? Capítulo 31, versículo 34, desculpa. Jeremias faz um destaque a uma palavra que aparece aí. Jeremias destaca a essa palavra que diz assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Observe, a palavra conhece aparece 2 vezes nesse versículo. Porque me conhece e me conhecerão. O que ele está dizendo? Ele está dizendo algo muito interessante. Eles saberão do Deus Todo-Poderoso por experiência própria e não porque alguém falou para eles. É o próprio Deus quem vai procurá-los e para ter uma experiência com eles. Então, entenda uma coisa muito importante. Aqui, na antiga aliança, quem que tinha a obrigação de mostrar a Torá para o povo? Quem é que tinha a obrigação, queridos? Responde para mim. Quem é que tinha a obrigação de pregar a Torá, de mostrar a lei para o povo de Israel? Quem é que tinha a obrigação de fazer isso? Os sacerdotes? Os sacerdotes. Eles tinham por obrigação de fazer isso. E eles fizeram? Não. Sim ou não? Não. Não. Não fizeram, porque Oséias vai dizer assim, olha só, Oséias capítulo 4, se não me engano, é isso? Oséias capítulo 8. Não, ou Amós, capítulo 4, verso 6. 4:6. 4:6, desculpa, 4:6. Olha só o que diz.
o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o relacionamento. A palavra conhecimento aqui é relacionamento. Em nenhum momento o povo pregou a ponto, aliás, os líderes pregaram a ponto do povo saber o que era um relacionamento com Deus. Amigos, por favor, olha para mim. Olha bem para mim. Eu não estou fazendo essa classe para falar que o Israel é bom, para falar que as coisas que nós estamos fazendo aqui é bom. Deixa eu parar um pouquinho, tá bom? Israel, posso falar? Só um momentinho só, já, tá bom? Tá bom. Não vai ter um ataque do coração não, né, Israel? Não, desculpa, eu estou um pouquinho emocionado só. Eu não estou aqui fazendo essa sala para vocês toda a terça e quinta, já há 4 meses, para mostrar que eu tenho conhecimento. Não é nada disso, gente. Eu fiquei preparando esse estudo para vocês essa noite passada até às 5 horas da manhã. 4h35 foi a hora que eu fui para a cama. E eu confesso para vocês que Deus fala comigo, mas Ele fala comigo através da sua palavra, através dos estudos. Deus tem falado comigo. Porque, de uma maneira especial, Ele tem se revelado para mim através da sua palavra. E agora imagine um negócio desse, você, cheio da palavra, cheio de entendimento sobre o que Deus realmente quer da sua vida, o que Deus realmente quer falar para você. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar tão emocionado, tão prazeroso, porque é o próprio Espírito Santo revelando Deus para você. Aqui na antiga aliança, os pregadores, que eram sacerdotes, tinham por obrigação explicar a Torá para o povo de Israel. E eles não fizeram. Por isso que o povo de Israel foi destruído. Por isso que muitos perderam a salvação, porque os líderes negligenciaram explicar a Bíblia para as pessoas. Certa vez uma pessoa falou para mim assim: por que você consegue explicar tão bem a palavra e outros que são ministros por aí não conseguem explicar? Eu falei: amigo, não me fale dos outros, eu só quero falar de mim. Se Deus me deu esse dom para explicar, amém. Amém, amém. Então a verdade é uma só. É uma só. Eu estou aqui fazendo esses estudos para que você possa ter uma ideia do que é realmente ouvir Deus falar com você através da Bíblia. Agora, depois que você aprende, não precisa alguém mais explicar para você, porque o próprio Espírito Santo, ele vai falar com você em cada passagem bíblica que você estiver estudando. Por isso que cada dia eu faço uma Maná da Esperança. Em cada capítulo da Bíblia a gente tira um sermão, uma mensagem. Então Deus fala com a gente em cada capítulo da Bíblia, em cada verso da Bíblia. Deus fala com a gente o tempo todo. Esse povo da antiga aliança pereceram porque os líderes deixaram de explicar Deus para as pessoas e eles não se relacionaram com Deus da aliança. Por isso que agora, nos nossos dias, Deus vai cobrar muito mais de nós. Por que Ele vai cobrar muito mais? Nós temos tecnologia para não ler a Bíblia mais no português. Se você abrir aqui no Google, você vai achar uma Bíblia hebraica, grega, e você vai ver ela transliterada no português para você, é tão fácil. Então, hoje nós temos tanto mais recursos para estudar a Bíblia do jeito certo, mas nós hoje não temos mais tempo. Se nós não temos tempo, Deus arruma um tempo, queridos. E esse tempo que Ele arrumou foi uma pandemia para a gente estar reunidos aqui, queridos. Vocês estão entendendo agora? Porque se não fosse essa pandemia, a gente estaria fazendo qualquer outra coisa por aí. E isso aqui não pode parar, queridos. Mesmo se a gente voltar para as igrejas, isso aqui não pode parar. Esse momento que nós estamos passando, isso aqui não pode acabar. Isso aqui tem que perdurar, queridos, para sempre, se for o caso. Porque é um momento muito especial para nós. É um momento muito... Não importa, olha, hoje eu tenho que dar um estudo bíblico. Não, hoje eu tenho que aprender, hoje eu tenho que estudar a Bíblia, e aí amanhã eu vou. Então é importantíssimo que a gente tenha esse momento, porque esse momento ele é muito mais valoroso
do que você sair para entregar uma marmita para alguém na rua. Não que aquela pessoa precisa, não que aquela pessoa não precise da marmita, ela precisa da marmita lá na rua, sim. Mas a marmita não vai matar ele hoje, se você não levar. O que vai matar ele é a falta de conhecimento do Deus verdadeiro. Isso vai matar ele. Tá? Isso vai matar. Eu quero só terminar aqui, só para a gente acabar, tá? Então, como é que vão conhecer agora no Novo Testamento? O próprio Jesus se revela. Por isso que João, capítulo 17, verso 13, ele diz assim: é a vida eterna, é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, Travou. e a Jesus Cristo. E é Jesus Cristo a quem enviaste. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo ou não? Tá. Então, o que ele está dizendo aqui? Na nova aliança, é o próprio Deus quem vai se revelar. Então, quando ele fala assim, ide, fazei discípulo, ele está falando, quando você for, querido filho, eu já fui na sua frente. Eu já fui lá. Você não vai precisar fazer a obra completa. Por quê? Porque eu já estive lá no coração daquela pessoa. Quando eu mando você ir lá pregar, não estou mandando você ir pregar para uma pessoa que eu não conheço. Quando você vai lá conversar com uma família, você vai lá para salvar o filho daquela família. Porque eu estou vendo aqui o Davidson, que gosta bastante de trabalhar com crianças. Davidson, quando você vai lá para pregar o evangelho para essas crianças, não é você quem vai lá, é Deus que já foi na sua frente. Porque é uma obra de quem? Do Espírito Santo. Por isso que ele fala, ide. Vai lá, meu filho, e se relaciona com ela, porque a pregação quem faz sou eu. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso, gente. Esse é a magia do Evangelho. Essa é a magia do Evangelho. Então, no Novo Testamento, quem que se revela? É o Deus Todo-Poderoso. Agora eu vou chegar na pergunta aqui, tá bom? É a última pergunta que eu vou passar para vocês. Se dentro da antiga aliança, Deus está falando assim, eu me revelo, eu me revelei para Moisés, mostrei para Moisés a minha misericórdia, o meu amor, lá no capítulo 34, no verso 6 e 7 de Êxodo. Na nova aliança, Deus também se revela. Então a pergunta que fica clara é, se as duas são paralelas, se as duas são quase idênticas, a pergunta que eu vou fazer agora, que você vai ganhar essa Bíblia, a pergunta é, por que Jeremias falou que a nova aliança não servia ou não seria conforme a aliança que Deus fizera com seus pais no Sinai? Por que Jeremias fala, se as duas alianças são parecidas, são idênticas, não quero que você fale da sua boca, eu quero que você me ache um texto da Bíblia que vai mostrar isso. E se você pegar esse texto e mostrar para mim, eu dou essa Bíblia para você. Então, a pergunta é, por que Jeremias falou que a nova aliança não seria conforme a antiga aliança? Acha o texto, pode falar, mas acha o texto e mostra para mim. É a última pergunta do estudo de hoje. Essa Bíblia será sua. A nova aliança não seria como a antiga. Porque, se eu mostrei para vocês que as duas alianças são paralelas uma à outra, são idênticas uma à outra, por que Jeremias, e eu já falei sobre isso no estudo aqui, tá? Eu já falei sobre isso. Eu já falei. Por que Jeremias está falando? Por que Jeremias está falando que a nova aliança não seria igual à outra? Gente, eu falei a respeito disso, tá? Rapaz, o pior é que você falou mesmo. Falei. Pode perguntar para o Google. Oi? Pode perguntar para o Google. Não entendi isso. Pode perguntar para o Google. Faça o que você quiser. Faça o que você quiser. Só me dá a resposta. Eu falei a respeito disso agora há pouco, gente. Não faz muito tempo que eu falei a respeito disso. Por que a antiga aliança, aliás, por que Jeremias fala que a nova aliança não seria conforme a antiga? A nova aliança não seria conforme a antiga. Por quê?
Então, o problema é o verso bíblico. Assim, se fosse para falar, dá até para falar, né? Fala, Wilton. Se você quer falar, fala. Mas eu quero que você prove. Fala e prove. Não tem precisão, né? Da pedra. É só o verso que... Não consegui te dar o verso, né? Wilton, eu não estou ouvindo você, não, Wilson. Agora tá? Agora estou. Então, em Jeremias 31, 33, ele diz que será uma nova aliança, porque ele diz assim: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, enquanto que no Antigo Testamento o povo não tinha feito uma circuncisão com Deus. E para o povo novo, Deus vai fazer isso. O que eu entendi é isso, porque se ele fala que eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, Deus vai fazer. Ó, eu vou andar mais um pouquinho só para você ficar mais circuncisão claro. do coração. Sim, também. Mas Isaías 54:13. Dá uma olhadinha aí. Isaías 54:13. Só volta um pouquinho, tá? Eu quero deixar vocês ganharem a Bíblia. Ó, eu quero dar essa Bíblia para vocês. Isaías 54:13 diz assim: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Todos. Qual que é a ideia da nova aliança? Não seria mais limitada a antiga aliança. Ela foi limitada para quem? Para os que eram os ateus. Para os judeus. A nova aliança, ela é ilimitada, ela é para toda a raça humana. Mas por quê? Porque agora a antiga aliança não seria a mesma coisa. Está no próprio verso de Jeremias 31. Porque a aliança de antigamente era só para um povo, e a aliança talvez são para todos, inclusive os ateus. Eu expliquei agora que a aliança agora ela é universal em Cristo, certo? É universal. Então a pergunta é: por que ela seria diferente? O Irineu já deu uma dica, ele só não falou do verso, mas no próprio capítulo 31, do versículo 31 em diante, vai ter a resposta. Eu não quero ganhar a Bíblia, eu quero deixar o povo ganhar. Oi? Então, eu acredito que a aliança tenha sido confirmada com a morte de Jesus na cruz. Sim, porque era feito antigamente através da morte dos animais, né? Sacrifício dos animais. Agora, o sacrifício da morte dele, ela é totalmente eficaz. Tá. Israel, mas não é essa a resposta. No verso 34 diz que todos conhecerão, desde o menor até o maior. Não fala como lá que o conhecimento era para um determinado povo. Aqui fala que o conhecimento será para todos. Wilson. Pessoal, lembra de pia, lembra de água. Wilson, você foi o que chegou mais próximo agora. A resposta está exatamente nesse verso 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão. Não estou precisando de evangelista, ele está dizendo. E vão perguntar: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. E fará conhecido. Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ou seja, a resposta está aqui nesse verso. Qual é a resposta? Por que a nova aliança ela é superior à antiga? Porque eu não preciso que você pregue. Eu preciso apenas que você participe do Evangelho. As pedras falarão. Israel. Oi? Eu tenho direito a uma capa da Bíblia? Quem está chamando aí? É o Ananias, Israel. Oi, Ananias. Peço desculpa aí que a minha internet sumiu, mas eu sumi aqui. Desculpa aí, tá? Ter saído, não sai não. Sem problema, Ananias, sem problema. Gente, eu vou dar essa Bíblia para o nosso querido Wilson, porque ele foi o que chegou mais próximo da resposta. A resposta, sabe qual é a resposta? A resposta está no capítulo 1, do verso 34, porque Deus está dizendo assim: ó, não vou, a partir da nova aliança, não vou precisar mais de um sacerdote para pregar.
Eu não vou mais precisar do ritual para pregar. Não vou precisar mais da expiação para pregar. Por quê? Porque o próprio Cristo vai vir, ele vai dar os seus ensinamentos, ele vai ser a ideia da nova aliança, só que tem um detalhe muito importante. Eu mesmo é que vou fazer a obra da pregação. Eu mesmo que vou fazer as coisas acontecerem. Então, a obra da pregação nunca, agora, na nova aliança, a obra da pregação não depende do ser humano para pregar. Jesus não depende da igreja para vir. Jesus não depende de Joel, não depende do Israel, não depende do Irineu, não depende da igreja para vir, não. Jesus só depende que a igreja ela se envolva na obra da pregação para que ela mesma se salve, querido. Ela O mesma Espírito se salve. Santo vai fazer isso? Espírito Oi? Santo, é. O Israel, Vai fazer isso? Oi. aí complementa com a passagem Mateus 24:13, aquele que, porém, perseverar até o fim, Quem será, está esse falando? será salvo? A Rosângela. Rosângela. Ai, Rosângela, nossa, como que eu estou feliz, viu? Eu divido a Bíblia com você, Como que Rosângela. eu estou feliz. O antigo para você é o novo para mim. É exatamente isso, Rosângela, é exatamente isso, exatamente isso. Exatamente isso que você falou. A obra da pregação na nova aliança é uma obra espiritual, porque ele vai escrever na tábua do coração de todas as pessoas a sua vontade, o seu desejo. E quando você chegar para pregar, você vai encontrar uma pessoa que está aceptível ao evangelho ou não está aceptível ao evangelho. Então, qual que é o meu papel de pregar o evangelho? Só de participar, queridos, porque a obra da conversão não é sua mais. A obra da conversão é do Espírito e é ele não só de converter, mas também de pregar. Porque lá no livro de João, capítulo 16, versículo 8, ele diz assim, olha só para encerrar, só para vocês entenderem. Olha só, quando ele vier, quem é ele? O Espírito. Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que vai pregar, queridos? É o Espírito Santo. Israel, Você falou Hebreus 24, Hebreus 12, 24. Hebreus 12, 24. É, Hebreus capítulo 12, verso 24. aquilo que você falou, você falou que o mediador da aliança antiga era o sacerdote e o sumo sacerdote, através de sangue de animais. Hebreus 12, 24 diz que Jesus, não é isso? Ele é o mediador da nova aliança. É o mediador da nova aliança e através do seu sangue. Exatamente isso. É exatamente isso, Milton. Exatamente isso. Rosângela, Não. olha, vou falar A uma coisa Bíblia para é você, minha. Rosângela. Eu vou ter que pegar mais uma Bíblia lá para levar para você amanhã também, sábado também, viu? Vou levar 2 Bíblias. Vou levar uma para o Wilson e vou levar uma para você. Prometo isso para vocês. Precisa não, ô Que pastor. vocês vão receber. Só não prometo que vai ser cor-de-rosa. Agora, queridos, antes de eu terminar aqui, eu vou fazer uma oração com vocês para a gente encerrar. Depois vocês podem fazer a pergunta, tá? No próximo estudo, eu vou concentrar, nós vamos nos concentrar nos aspectos que vão além da nova aliança. E aí nós vamos, que vai além da aliança sinaítica. Ainda eu não cheguei no final desse negócio. Então, no próximo estudo, eu vou falar para vocês por que, presta bem atenção, qual é o papel de Elias nessa é fantástico isso. Qual foi o papel de Elias na aliança sinaítica e qual é o papel de João Batista, que é o segundo Elias na nova aliança. É fantástico, gente. Vocês não podem perder o próximo estudo de terça-feira. Eu vou falar para vocês qual foi o papel de Elias no Monte Carmelo e qual é o papel de João Batista, que Jesus diz que é o segundo Elias na nova aliança. O papel de Elias na antiga aliança e o papel de João Batista como o segundo Elias na nova aliança. Não percam, viu? Não percam. Eu vou falar sobre isso, tá? Vou fazer uma oração com vocês e aí a gente encerra aqui. Vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem, tá bom? Querido bom Deus, Pai eterno, muito obrigado, Senhor Deus, pelo estudo da Tua palavra. Foi muito emocionante, foi assim maravilhoso sentir a presença do Espírito Santo na nossa vida. Que o Senhor possa abençoar esses queridos irmãos
que a tua palavra possa encontrar guarida em cada coração e que cada um de nós possamos ser transformado pela tua palavra. Abençoe cada família aqui representada. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Eu entrego cada um deles em tuas mãos e proteja-o, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém.